tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui, uma tarde nutritiva. Hoje é dia 24 de outubro de 2024. Como que vocês estão? Muito boa tarde. Opa, bati aqui na mesa. Sejam muito bem-vindos. Quem tá chegando aqui é a Leide, a Soares, Juliana, Santos, Selma, a Iara, a Emily, Guilherme, Thalita, sejam muito bem-vindos. Priscila, chegando, eu vi que Tiago, Pati, gente, boa tarde, sejam muito bem-vindos. E o assunto da nossa live hoje, da nossa aula aqui de introdução alimentar, é que o bebê de 6 meses come em um dia. Tem muitos pais chegando aqui agora que está no começo da introdução alimentar ou que tem bebês que vai começar a introdução alimentar e tem dúvidas. O que meu bebê precisa comer em um dia? Como que eu começo a introdução alimentar? O que eu dou para ele comer primeiro, no meu primeiro dia? Então a gente vai tirar essas dúvidas aqui hoje sobre pais que estão chegando agora na introdução alimentar, que está passando por essa fase ou que vai passar em breve, já quer saber o que precisa fazer. Então, boa tarde, estava morrendo de saudade de vocês. Lembrando, vocês que estão chegando aqui agora, já compartilha essa live com alguém. E se fazer sentido para você o nosso assunto, tá? Se for fazendo sentido o que a gente vai abordar aqui, que você suba curtidas para poder ajudar no nosso engajamento, tá bom, gente? Então, sejam muito bem-vindos depois no final dessa live. Obrigada, Josiane. Fique até o final dessa live que eu tenho um recadinho importante para vocês, um presentão que eu vou estar dando para vocês no final da live, tá bom? No final eu conto para vocês. Então, bora começar, gente? Então vai compartilhando já essa live. O assunto hoje é o que o bebê come em um dia. Lembrando que eu estou aqui de terças e quintas, a partir das 2 da tarde, tá? Mas às vezes eu não tô conseguindo, diante de um compromisso que eu estou tendo aqui no Canadá, de estar aqui na terça ou na quinta. Então eu tô tentando estar presente aqui o máximo possível para poder ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá, logo isso se organiza, se resolve e aí a gente vai conseguir estar aqui de terça e quinta-feira sem, né, eu ter que faltar aí, tá? Então eu peço que vocês me desculpem, tá, gente? Tá bem corrida aqui, depois eu conto pra vocês e a gente vai tocando o barco aí, tá bom? Então vamos lá, o que meu bebê de 6 meses come em um dia? Gente, quando a gente começa a introdução alimentar, e aí por que eu estou fazendo essa live? Chegou muita gente, então ó, beijo pra vocês que estão chegando agora, passamos de 300 mil seguidores no Instagram e mais de 196 mil seguidores no TikTok. Eu não tinha quase ninguém na minha comunidade lá no YouTube, passou de 4 mil inscritos no YouTube, então você que tá aqui, vai lá no YouTube, se inscreve lá também, né? Que eu também agora estou lá, então tem muita mãe chegando que vai começar a introdução alimentar aqui, mingau de aveia não pode, que vai começar a introdução alimentar, então tem muita gente chegando e a gente vai fazer essa live para poder ajudar os novos seguidores, né? Os novos alunos aqui das nossas lives. Então vamos lá. Então, oi Mari, boa tarde. Então, beijo para vocês que estão chegando, beijo para vocês aí no Brasil, beijo para você que está em algum lugar do mundo, assim como eu aqui no Canadá. Então, um beijo para você, imigrante, e beijo para todos os brasileiros de toda a parte do Brasil. Ó, coraçãozinho para vocês, não sei fazer direito, mas tô morrendo de saudade do Brasil já. Então, vamos lá. Pessoal, começou a introdução alimentar. Meu bebê vai fazer 6 meses e eu preciso começar a introdução alimentar. Então, até agora, esse bebê, ele está fazendo o quê? Ele está só tomando leite materno ou se não, a fórmula infantil, certo? Então, um bebezinho aí de 5 meses, o que ele está fazendo? Qual que é a alimentação que ele tem durante o dia? Qual que é a rotina alimentar de um bebê que ainda não completou 6 meses, tá? Tem um cabelo que tá me enchendo o saco. Então, um bebê que não completou 6 meses ainda, a rotina alimentar dele vai ser livre demanda. Quando essa criança toma leite materno,
tá? E essa criança, se ela tomar fórmula infantil, você vai ter no dia uma divisão. Geralmente essa criança vai ter de 4 a 5 mamadas no dia de fórmula infantil. Isso antes dos 6 meses, tá? Então, a mamada livre demanda, a partir do momento que a criança nasce, ela vai estar o quê? Toda vez ela vai acordar e no começo vai ser a cada 3 horas, você vai ter que dar esse mamar para essa criança, né? Principalmente nos 3 primeiros meses. E se essa criança dormir demais, não acordar de madrugada, é importante que você vá lá, tá? Se tem mãezinha aqui que tá com bebê recém-nascido e se você te conhecer alguém, já compartilha essa live para ela poder aprender, tá bom? Que essa criança precisa ser acordada na madrugada, os recém-nascidos, para dar um mamar para elas. Então, a criança dormiu, né? Ela não tá acordando na madrugada, não está ok. Ok, gente? Precisa acordar, porque por causa da hipoglicemia, um bebê recém-nascido necessita, ok? Do mamar da madrugada, tá bom? Então, se você tem aí, conhece um bebê preguiçoso que não quer acordar de madrugada, saiba que precisa acordar. Com o passar dos meses, essa criança, gente, vai evoluindo. Então, é importante vocês terem noção para vocês irem entendendo o que vai acontecendo. Então, a partir do momento, essa criança vai crescendo, vai se fortalecendo, tá? E aí ela vai começar agora a se desenvolver, ela vai começar a passar a dormir a noite inteira, porque ela não vai precisar mais de tanta mamada. Então, de repente, cai para uma mamada na madrugada e depois sem mais nenhuma próximo dos 6 meses. Então, quando essa criança estiver quase atingindo 6 meses, essa criança já é o normal, tá bom? Essa criança já tá dormindo a noite toda, não necessitando mais de mamadas noturnas na madrugada. Então, essa mamada noturna vai se encerrar perto dessa criança fazer 6 meses. E até lá, o único alimento que essa criança vai receber é o leite materno ou a fórmula infantil. Tudo que tem no leite materno supre as necessidades nutricionais dessa criança. Tudo que tem na fórmula infantil também supre, tá? Mas e a sede? Eu moro num lugar que está muito calor. Supre, tá bom? O leite materno supre a necessidade de água da criança. E a fórmula infantil, que é feita com água, também supre a necessidade da criança, não tendo necessidade de ofertar água antes dos 6 meses para essa criança, tá? Então, quando essa criança agora ela vai fazer 6 meses, eu preciso estar levando ela no pediatra, vou lá no pediatra, o pediatra vai fazer uma avaliação nessa criança, vai falar está ok, vai observar e conversar com você sobre os sinais de prontidão desse bebê, tá? Se esse, olha, tá começando a introdução alimentar, falta 8 dias, tá vendo? Tem um monte de gente começando. Então o pediatra falou, ó, tá liberado, vai conversar sobre os sinais de prontidão. E aí fala, gente, mas o que é isso? O que é sinal de prontidão, né? Sinais de prontidão é quando a criança já está apta a partir de 6 meses para poder você já fazer a oferta. Quando a criança está com o seu tronquinho aqui, ó, retinho, como que ela consegue firmar o pescocinho sem cair. Ela consegue ficar sentada com apoio, sem tombar, né? Ou se não, tem muitas crianças que chegam com 6 meses que já conseguem ficar sentadinha, né? Então, assim, vai depender muito da criança. Cada criança tem seu tempo. Então, mas se o seu bebê já estiver sentando com apoio, por exemplo, e conseguindo manter o tronco retinho sem tombar, significa que ela já está ok para você já começar a rotina alimentar dela, que é a introdução dos alimentos sólidos, tá bom? Lembrando que precisa acompanhar sempre junto com o pediatra do bebê e aí juntos vocês vão começar essa introdução alimentar. Edilma, então qual que vai ser a rotina na primeira semana do meu bebê? O que eu vou oferecer para ele? Como que vai ser o primeiro dia de introdução alimentar do meu bebê? O que eu vou fazer? O que eu preciso fazer? Então, quando o seu bebê acordar de manhã, tá? Então, de manhã, seu bebê vai acordar e você vai dar tranquilamente o mamar dele, né? É importante vocês entenderem que não vai acontecer uma alteração logo no começo da introdução alimentar da rotina das mamadas que esse bebê já está acostumado, ok, gente? Então, isso não vai acontecer. O que vai acontecer que é, você vai observar quais são os intervalos entre uma mamada e uma soneca,
entre uma mamada e outra, e você vai pegar e colocar, introduzir algum alimento. E a gente vai falar aqui o que você vai estar introduzindo, tá? Então, entre uma mamada e outra, eu vou agora inserir na alimentação dessa criança, né, os alimentos sólidos. Então, essa criança acordou de manhã, ela vai fazer o quê? Ela vai tomar o leite materno, ou se não, a fórmula infantil. Geralmente, o que vai acontecer com o bebê? Ele vai mamar e vai cochilar um pouquinho, vai dormir um pouquinho, certo? Então, um bebê que acordou 6 da manhã, por exemplo, ele tomou um TT e ele vai fazer o quê? Dormir. Ok, gente? Tá sendo bem? Tá dando para vocês entender? Tá? Né? Então, ele vai dormir e cochilar. Acordou perto das 8 da manhã. O que você vai fazer agora, nesse momento que esse bebê tomou um leitinho e cochilou? Eu vou começar a adaptação dessa criança aos alimentos sólidos. Então, agora eu vou oferecer uma fruta para essa criança, que vai ser um lanche da manhã, né? Então, entende que no intervalo entre uma mamada e outra, né? Entre um mamar e um cochilo, eu vou estar encaixando, eu não vou estar tirando uma mamada, eu vou estar encaixando o alimento sólido para essa criança poder começar a se adaptar a esses alimentos, tá? Então, o que eu sempre recomendo para as minhas alunas, tá? Apesar que você pode começar com legumes, você pode começar com o almoço ao invés do lanche da manhã, mas a fruta, né, tem uma melhor aceitação, é mais leve para o organismo da criança começar a se acostumar com o sólido no estômago dele, vocês entendem? Então, a fruta é mais levinha, então é melhor, eu acho bem melhor, bem bacana a gente começar, começar pela fruta. Então, logo pela manhã, eu vou lá e vou oferecer o quê? Uma frutinha amassada para essa criança, tá bom? Eu não vou estar fazendo nenhuma papinha liquidificada, eu não vou bater no liquidificador, eu não vou estar peneirando. Por exemplo, eu vou estar oferecendo para essa criança, o que eu posso fazer que eu peneirar? Aquelas chuquinhas, por exemplo, eu vou lá e vou estar para facilitar esse bebê, eu vou colocar aquelas peneirinhas, vou pôr dentro daquelas peneirinhas para a criança ficar chupando. Também não vou estar fazendo isso, tá? O que eu vou fazer? O máximo ali é amassar com o garfo essa fruta e vou estar oferecendo para essa criança. Por quê? Porque eu preciso sempre manter as fibras dos alimentos. Ou vou estar raspando com a colher, no caso, se for uma maçã bem raspadinha, e oferecer para essa criança, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu vou estar oferecendo isso. Daqui a um tempo, né, nessa semana, depois essa criança vai voltar a mamar e ela vai correr com isso daí tranquilamente. Então, você vai fazer o quê? Primeiro dia, mamou, ofereceu uma fruta de manhã, ok? Se adaptou? Depois você vai seguir sua rotina normal, tá? Você percebeu que ela foi bem? No segundo dia, você já vai ali e tenta oferecer um lanche da tarde para essa criança, que vai ser também uma frutinha, tá? Lembrando, gente, que se você quer que o seu bebê aprenda a comer de tudo, você precisa investir em variedade. Sem variedade dos alimentos, essa criança vai ter um repertório alimentar muito restrito, muito pequeno. Então, você tem que tomar muito cuidado que desde o início você não pode ficar sabotando a introdução alimentar e é importante você fazer variedades, tá? Ter um repertório grande de alimentos para o seu bebê provar, que ele venha provar muitos alimentos, porque isso vai garantir que lá na frente ele venha comer de tudo, tá? Ai, Dilma, mas pela misericórdia eu não tenho como manter isso. É importante nesse começo você fazer isso, porque nesse momento, presta bem atenção, gente. Nesse momento, quando eu estou começando a inserir esses alimentos, é a hora que essa criança está começando a fazer o quê? Acostumar, conhecer, sentir sabor, se adaptar, formar o quê? Paladar. Tá? Então, é importante eu mostrar para a criança o que tem no mundo, quais são os sabores dos alimentos que tem, quais são as texturas dos alimentos que tem. Então, se eu for oferecer uma fruta de manhã, à tarde eu tento oferecer uma outra fruta. Vamos supor, se eu ofereci uma banana que é docinha de manhã,
À tarde eu vou lá e ofereço o quê? Uma laranja, que é cítrico, que é um gosto diferente, para ele provar todos os tipos de sabores dessas frutas. E é logo de cara, já logo com 6 meses, tá bom, gente? Com 6 meses, ó, tá preparado, tá com prontidão, tá prontinho, vambora, tá? Então a gente já vai começar. E tem bebês que já tá super empolgado, porque com 5 meses ele já vê os pais comendo, ele já quer comer. Tá? Então, mas ele já quer, posso dar? Não, porque dentro do organismo tem toda uma preparação para que isso aconteça, tá bom? Tem a hora certa para tudo, tá bom? Então, eu vou estar fazendo. Minha bebê começou a comer toda a comidinha do almoço e jantar. Parabéns, Michele, que bom! É. Então, essa criança, né, a partir da semana seguinte, né, então, por mais que quando a gente faz a rotina alimentar, inclusive quem são as minhas alunas, lá tem a rotina alimentar, todos os grupos com 6 meses, eu sempre vou lá e falo para ela, a primeira semana faz uma adaptação, tá bom? Depois da semana seguinte, você já vai entrar com o quê? Você vai acrescentar aí o almoço, gente, tá bom? E aí você vai estar preparando o almoço pro bebê. Precisa sempre conter os 5 grupos alimentares. É importante desde o começo, tá, gente? Ter os 5 grupos alimentares. Vocês precisam entender que essa criança está formando o paladar. Por esse motivo, eu necessito fazer com que essa criança receba um repertório bem grande, tá? Então, assim, eu tenho que fazer um repertório grande de verduras, de legumes, de carnes, de tubérculos, tá? Que seria os tubérculos, é o quê? Batata doce, mandioca, tá bom? De leguminosas, que é o grupo dos feijões, tá? Que é grão de bico, lentilha, né, vários tipos de feijões, feijão preto, feijão carioca, feijão branco, se você, aquilo que for possível, dê o seu melhor de acordo com as condições financeiras que você tem, tá? Cada um dá o seu melhor de acordo com a realidade que você vive, tá bom? E você vai dar o seu melhor, eu tenho certeza que o seu bebê vai te agradecer muito, seu filho vai te agradecer muito lá na frente. Tá? Então, por que eu tenho que dar variedade? Muita variedade para essa criança. Porque vamos supor que você faz a introdução alimentar do seu bebê, e eu vou falar aqui da verdura, porque a verdura é o que a gente menos oferta para o bebê, e muitas pessoas têm dificuldade de comer verduras. Eu conheço muitas pessoas, muitas crianças seletivas, né? Não é à toa que tem muitas nutris que vendem produtos para seletividade alimentar, né? Quem que conhece aí alguma nutri que trabalha com seletividade alimentar? Tem muitas hoje. Por quê? Porque tem muitas crianças seletivas. Por que tem muitas crianças com seletividade alimentar? Porque teve falha aqui, nesse momento na introdução alimentar. Então, falhou aqui, teve problema lá e você vai ter que pagar caro para poder resolver isso lá na frente. Vai ter um custo alto no seu bolso, no seu emocional, no emocional do seu filho, tá? Então, por isso que é importante a gente começar corretamente, bom? Então, se eu tenho um repertório baixo, uma oferta baixa, uma variedade baixa de alguns alimentos, vamos supor aqui que a gente vai colocar o grupo alimentar das verduras, e eu vou lá ofereço para a criança o quê? Alface e couve. Quando essa criança for crescendo e ela tiver algum momento assim, nossa, eu não quero mais saber de alface. Eu vou ter no repertório da mente dela gravado couve. Então eu vou comer couve, tá? Tô dando um exemplo, que é difícil uma criança que aprendeu a comer não comer isso depois, tá bom? Eu tenho um exemplo dentro da minha casa, fora milhares de alunas, tenho mais de 5.000 alunas no Brasil e várias partes do mundo. Tá bom, gente? Então, assim, o que eu falo pra vocês, eu tenho certeza, já foi provado e comprovado, tá? Então, fora eu tenho um exemplo dentro da minha casa. Então, dificilmente você fazer corretamente a introdução alimentar, você vai ter o seu filho recusando comer as coisas. Mas vamos supor que seu bebê, você colocou 2 verduras na introdução alimentar dele, você foi forte nisso, porque você ama alface, ama couve, outra verdura não entra na tua casa e você foi lá e ensinou ele a comer isso daí. Quando essa criança crescer, ela vai falar, poxa, eu não quero alface. Ficou a couve. Nossa, eu não quero a couve. Ficou o quê? Mais nada, porque ele não tem mais repertório nenhum, ele não conhece mais nada.
ele parou de comer verdura. Por quê? Porque ele conheceu 2 verduras na vida dele. No tempo que é de formar paladar, que é agora na introdução alimentar, mamães aí com bebês de 6 meses, tá? Agora, até quem passou já começa a correr para corrigir, ok, gente? Quem já tem bebê acima de 6 meses que não tá fazendo isso. Então, quando eu estou formando o paladar, e isso não é brincadeira, eu não posso fazer do qualquer jeito, eu não posso oferecer qualquer coisa. Eu preciso oferecer tudo que essa criança na vida adulta, em todas as fases da vida dela, vai necessitar. Esse organismo, tá? É um corpo precisando de nutrientes. É um carro precisando de combustível. Ok, pessoal? Então, que combustível que você vai dar para o seu bebê? Que combustível esse corpo vai receber para ele crescer bem nutrido, para ele se desenvolver? Para ele chegar ao ápice da capacidade desse organismo, desse corpo, ok? É um ser humano, né? É uma máquina que está aí dentro, que precisa o quê? De receber combustão, que precisa de energia, que precisa de nutrientes. Então, como que ele vai estar recebendo isso em todas as fases da vida dele? Ele vai receber isso através da alimentação. E como que ele vai comer isso? Como que ele vai ver isso como alimento? Através da introdução alimentar, quando você oferece isso para ele, quando você ensina que esses são os alimentos que vai dar energia para ele, que vai ajudar ele a crescer lá na frente e que vai garantir que ele tenha nutrientes. Então, vocês percebem a importância da introdução alimentar? Tem muita gente que não dá importância, ok? Tem muita gente que investe em outras coisas, mas não investe em conhecimento para poder ajudar o bebê, não investe em saber como fazer a introdução alimentar, qual que é a importância? Porque é aqui que define a alimentação dessa pessoa, que é uma pessoa, esse bebê é uma pessoa, é um ser humano, que vai crescer assim como nós crescemos. E qual é a alimentação que você tem hoje? Eu brigo com o carboidrato, por exemplo. Eu brigo com o pão. Por quê? Por causa da introdução alimentar que minha mãe fez em mim. Agora, falar pra mim assim que eu não gosto de pão, porque minha mãe comia pão e fazia pão, eu comi pão com leite. Quem já comeu pão com leite? Sopa de pão com leite. Tacava açúcar, leite e pão duro francês. Né? Então, assim, eu cresci comendo isso, forçado. Né? Eu cresci comendo pão, açúcar, massa dentro da minha casa. Né? Eu só fui mudar minha alimentação quando eu fui e me formei em nutrição, quando eu conheci de fato o que é nutrição. E eu comecei a mudar os meus hábitos. Só que, até hoje, eu brigo com os meus maus hábitos. Quem aí não briga com seus maus hábitos alimentares? Tem alguém aqui que precisa emagrecer e não consegue mudar os hábitos alimentares? Não consegue tirar o açúcar, não consegue tirar o pão? Eu agora tô tomando café sem açúcar. Consegui me adaptar, graças a Deus, para ajudar o meu marido que tá precisando tirar o açúcar da vida dele. E aí, nisso, eu perdi uns quilos. Né? Eu preciso perder bastante. Eu preciso perder 10 quilos. Mas vamos lá, que não é só minha alimentação. É os meus hormônios que a gente tá regulando aí da tireoide. Porque eu não tenho hormônio nenhum da tireoide, porque eu tirei as 2 glândulas da tireoide por causa de um câncer. Então, eu não tenho, né? Então, mas mesmo assim, eu fico brigando com o quê? Com o pão. Eu fico brigando com o docinho, né? Então, é uma realidade da minha vida. Mas a realidade da minha filha é outra. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque a minha filha não liga pro pão, minha filha não liga pro doce, minha filha não liga pra bolacha, minha filha não liga. Se tem, se não tem, tá tudo bem. Entendeu? Tem os dias certos. Então, por que a minha filha liga? Um exemplo, se eu mandar pra ela na marmita, que ela leva a marmita pra escola, tá? Então, gente, eu tô falando pra vocês exemplo da minha vida, né, pra vocês encaixar aí e levar isso pra vida de vocês. Então, a minha filha, se eu mando pra ela, olha só o que é a introdução alimentar na vida da criança, a forma que você conduz a introdução alimentar, olha a diferença que faz na vida da criança. Se eu vou lá e coloco para minha filha arroz e feijão e uma mistura, a marmita vem
mexida. Ela come um tanto e deixa uma parte. E eu falo assim, gente, você não comeu, tem outras coisas que eu mando. Falei assim, nossa, mas você não comeu direito sua marmita? Ok. No dia seguinte eu vou lá e coloco pra ela arroz, feijão, carne. Aí eu coloco, às vezes eu coloco ervilha junto com um mix de ervilha, cenoura, ponho legumes e mando uma saladinha pra ela. Volta vazia. Ela comeu tudo. Vocês sabem por quê que isso aconteceu? Por que que um dia o arroz, feijão e a mistura, ela quase não comeu? Comeu, mas comeu pouco. E um dia, com legumes, salada, arroz, feijão e carne, a marmitinha chegou vazia, ela comeu tudo? Tudo sem sal, tá bom? Por quê, gente? Alguém sabe por que que um dia ela comeu tudo, outro dia não comeu? Alguém sabe me dizer aqui por quê? Por que que o arroz, feijão e mistura ela não comeu direito? E por que que ela comeu tudo depois que eu mandei para ela legumes? Que eu mandei para ela carne, arroz, feijão e uma salada, um verdinho? Ela ama couve, por exemplo. Por quê? Gente, sabe por quê? Porque ela aprendeu a comer pela variedade, exatamente, Yolanda. Porque ela aprendeu a comer variedade, aprendeu a comer hábito de comer completo, exatamente, Michele. Ela criou um hábito de comer completo, comer variedade. E o dia que eu coloco variedade no pratinho dela, ela olha para aquele prato e ó, manda ver. O dia que não, os 5 grupos, exatamente. E aonde que ela tá com 7 anos, para quem não sabe, aonde que ela aprendeu isso? Pratinho colorido também. Aonde que ela aprendeu isso, gente? Sozinha? Da cabeça dela? Foi na introdução alimentar. Na introdução alimentar, ela aprendeu a comer. Por quê? Porque eu dava isso todos os dias, em todas as refeições. Até os 3 aninhos eu não falei nenhuma vez. Edilma, mas como que você fazia? Eu tinha uma vida super corrida. A partir da metade da introdução alimentar da minha filha, eu comecei com mentoria e consultoria alimentar, de introdução alimentar, e hoje eu estou aqui com vocês. Então, o que que eu fazia? Eu congelava tudo, né? Quem é minha aluna já sabe que eu ensino a congelar exatamente tudo. Então, tinha essa variedade sempre. E eu não perdia verdura na geladeira, né? Eu não perdia legumes, eu comprava nos dias de promoção, ia na feira, congelava tudo, já deixava tudo organizado para um mês inteiro para ela. Então, quando ela viu essa variedade na introdução alimentar, todinha, e isso hoje é para a vida dela. Ela vai levar isso para a vida adulta dela. Ela vai levar isso para o filho dela. Vocês entendem a importância? Então, quando vocês começam a introdução alimentar, tem que começar correto, se manter correto, tá bom? Tudo bem, minha filha vai fazer 1 ano, posso dar bolo no dia de 1 aninho? Não pode, não pode, tá? Bolo tem açúcar, antes de 2 anos as crianças não podem ter açúcar, tá bom? Não pode. Então, gente, na introdução alimentar, o que vocês precisam? Vocês precisam caprichar. Caprichar na variedade. E com 6 meses, qual que é a rotina alimentar que essa criança vai fazer? Essa criança ela vai fazer o quê? Um lanche da manhã, que é uma fruta, um lanche da tarde, que é uma fruta, e o almoço só, tá? O organismo dela tá preparado para isso e a gente vai se adaptar, vai acostumar, não pode salgadinho. Gente, eu já vou responder aqui que eu acho que é uma dúvida de várias pessoas também, tá bom, mãezinha do piscar? E aí, com 7 meses é que eu vou entrar com o jantar, tá? Então, essa é a rotina alimentar e eu vou estar encaixando, tá bom? A dúvida de uma mãe aqui falou, olha, bebê vai fazer 1 ano, posso dar salgadinho de festa? Posso dar bolo de festa? Gente, não pode. Com 1 aninho, não pode. Você não pode dar fritura para a criança, você não pode sair da rotina alimentar que essa criança teve até agora, com 1 ano. A introdução alimentar continua até os 2 anos. Então, até os 2 anos, a criança não vai ter industrializados na vida dela, fritura, doce, bolo, nada disso. Eu vou continuar com a minha alimentação saudável para essa criança. Eu vou continuar com 5 grupos alimentares no pratinho.
Eu vou adicionar algumas coisas que ela vai poder agora, como sal. Eu posso temperar agora, por exemplo, com um salzinho leve para essa criança. Eu posso estar fazendo um pãozinho integral na minha casa, né? Fazer algumas receitas de preparações, receitas compostas agora. Mas tudo saudável, sem açúcar, sem fritura, sem embutidos, sem salsicha, sem batata frita. Beleza, pessoal? É muito importante isso, né? E vocês que estão começando a introdução alimentar agora, é importante vocês entenderem que não existe receita na introdução alimentar. Ok, gente? Não existe eu ir lá fazer um bolo, não existe eu ir lá fazer uma panqueca, fazer uma coxinha saudável para o bebê, né? Que tem receitas disso, né? Eu até tenho aqui receitas que eu faço aqui na minha casa, mas a minha filha já tem 7 anos, que eu faço para colocar na air fryer, que é aquela que você põe ovo só e frango desfiado. Se seu bebê tiver 1 aninho, você pode fazer essa que você vai lá e coloca no forno, por exemplo, mas essas fritas não pode. Mas antes de 1 aninho, receitas compostas não é recomendado para o bebê. Então, se você vê aí pessoas vendendo livro de receitas para o bebê, né, aqueles snacks que aquelas indústrias vendem para o bebê para coçar a gengiva na introdução alimentar. Isso não é recomendado para o bebê na introdução alimentar. E não sou eu que estou dizendo isso. É os nossos, né? São os órgãos regulamentadores, Ministério da Saúde, Pediatria. Tá, gente? Porque isso já foi estudado. Não é. Né? Apesar de que a gente, como na área de nutrição, nós profissionais de nutrição, tá? Quem não sabe, eu sou formada em nutrição e dietética, né? Nós temos o que para as crianças e para o adulto? Qual é a base alimentar? O mais natural possível. O mais próximo da terra. Que eu colhi, comi. É o mais natural possível. Isso é o melhor para o organismo do ser humano. Tá bom, gente? Beleza? Então a gente precisa tomar esse cuidado aí, tá? Tá bom? Então deu para vocês entenderem um pouquinho, né, sobre a rotina alimentar? Agora vamos lá, vocês que estão aqui agora e vocês que vão ver depois a gente chega a ter aí mais de 3.000 pessoas vendo depois as nossas aulas. Tem muita gente que só consegue ver à noite, né? E eu não consigo dar à noite aula, então eu tô aqui de manhã. Mas para vocês que estão aqui, vocês que vão ver essa live depois, eu tenho um presente para vocês. Tenho um presente para vocês. Você que não é a minha aluna, você que ainda não tem o guia de introdução alimentar, eu tenho agora para vocês o livro digital, não é com consultoria, tá bom? Não é com as videoaulas, é somente o livro, o guia de introdução alimentar, o livro digital simplificado, um manual aí para você que não consegue ser a minha aluna do guia de introdução alimentar, mas para ajudar um pouco vocês, tá bom? Eu liberei o meu livro digital para vocês, tá bom? Por R$ 9,90. Eu vou deixar meu link lá no meu perfil, vou deixar o link aqui hoje o dia inteiro, no meu perfil aqui do TikTok e no perfil aqui do Instagram. Assim que terminar essa live, eu já vou lá e subo o link para vocês, quem não tem ainda, quem quiser ter, tá bom? Por R$ 9,90 o meu livro digital. É por um período só, entre hoje e amanhã, e eu vou estar tirando lá depois, tá? Sou Nutri Materno Infantil. Ana, seja bem-vinda à nossa live. A melhor área, é a melhor área. Eu também descobri que é a melhor área. É uma delícia trabalhar com crianças, tá bom? Então, gente, beleza? Eu vou deixar hoje aqui pra vocês. Vocês vão lá no link do meu perfil. Aí vocês clicam lá e vocês garantem o livro digital por R$ 9,90, tá bom? Ai, Dilma, mas eu quero ser a sua aluna. Daí continua sendo a mesma coisa. Você também tem o outro link lá, que você pode ser a minha aluna, tá bom? O valor continua igual, tá bom? Para você ser minha aluna, eu só liberei o livro digital, porque tem muitas mãezinhas chegando, então para poder dar um presente para vocês, a gente completou 6 meses aqui de Canadá e Deus tem bradado na nossa vida e eu quero também abençoar a vida de vocês, tá? Então, beleza? Ó, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus e até
Nossa, gente, é final de semana, bom final de semana pra vocês. Eu tô maluca, depois eu vou contar pra vocês as loucuras que tá acontecendo aqui no Canadá, tá bom? Eu tô ficando, nossa, doida já. Depois eu conto pra vocês, tá? Então, terça-feira, a gente se encontra aqui às 2 da tarde, ok? Pra gente conversar mais um pouquinho sobre introdução alimentar. E aí vocês sempre sabem, se por acaso eu não aparecer aqui, tá bom? É porque eu tive um compromisso bem na hora de entrar na live e eu não consegui estar presente, tá, gente? Porque aqui eu tô tendo alguns compromissos aqui de médicos, né? E aí tem os horários, fala, ó, tá horário. Eu falei, nossa, não vou conseguir estar aqui, tá bom? Parece super coincidência, eu não tenho como desmarcar, tá, gente? Então, mas na terça-feira não tem nada marcado, é pra eu estar aqui com vocês, tá bom? Ó, um beijo grande, fiquem com Deus, bom final de semana, que o Senhor venha abençoar a vida de vocês e até terça-feira, se Deus permitir. Tchau, gente!